Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Jeremias, capítulo de número 17. Glória a Deus. Jeremias 17, a leitura que fizemos da palavra do Senhor, desde o versículo 1 até o 18. Glória a Deus, dando prosseguimento ao estudo do livro de Jeremias. E no capítulo 17, Deus fala para Jeremias, reiterando, glórias a Deus, reiterando a situação do povo de Israel. Muitas vezes, quando lemos o livro de Jeremias, nós temos a impressão que Deus repetiu várias vezes a mesma coisa, Houve pecado, fazendo comparação. Mas nós temos que entender que o ministério de Jeremias, irmãos, teve alguns anos. Então, Deus usava Jeremias, passavam dias, às vezes meses, o povo não se consertava, e Deus novamente falava através de Jeremias e outros profetas para o povo se consertar. Glórias a Deus. Então, o Senhor, quando falava com Jeremias, falava uma vez, exortava o povo, dava um tempo, e como o povo não se posicionava, Deus novamente usava Jeremias. Louvado seja Deus, também como os outros profetas, para que o povo se consertasse com Deus. Então, o Senhor sempre dando oportunidade. Glórias a Deus. É porque quando lemos o livro e não há datas, mas para aquelas profecias, dá a impressão de que foi uma atrás da outra, Foi uma atrás da outra, e o Senhor repetindo a mesma coisa. Não, Deus falou durante todo o seu ministério, enquanto Israel, antes de Israel ser atacada por Nabucodonosor, até o dia do ataque, passou-se um bom tempo, segundo alguns 2 anos, e também teve posteriormente, que nas Lamentações de Jeremias foi escrita, após o povo de Israel, a cidade ser destruída, o povo levado em cativeiro para a Babilônia. Glórias a Deus. Então, irmãos, é interessante, é importante nós entendermos isso. O Senhor falando com o povo, dava um tempo, falava novamente, passavam os dias, o povo não se consertava, o Senhor falava de novo. Isso se confirma, irmão, o que diz o apóstolo São Paulo, porque ele diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Então, a longanimidade de Deus, quer dizer, Deus dá um tempo para o homem se retratar diante dele. E isso não só para o homem natural, mas também para o crente. Glórias a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que é tardio em se irar. Então, nós encontramos na palavra do Senhor uma verdade. O povo de Israel foi destruído, a sua cidade, porque não deram ouvido à palavra de Deus, não deram ouvido às exortações de Deus, à correção do Senhor. E isso, irmãos, é algo que nós devemos ponderar, devemos estar sempre prontos a ouvir a voz de Deus para nós, para os nossos corações. O Senhor fala conosco e muitas vezes muitos se endurecem, não dando ouvido à voz do Espírito de Deus. Então nós devemos estar atentos à voz de Deus para as nossas vidas, e ouvindo a voz de Deus, nos posicionarmos, porque essa é uma das características principais do crente. Ele é sensível à voz de Deus, ele está pronto a ouvir a voz de Deus, ele quer ouvir a voz de Deus. Aleluia. A ponto de muitas vezes o crente até se alegrar com a exortação de Deus, Deus repreende, fala, e a pessoa se sente alegre, porque sabe que o Senhor só repreende aquele que ama e aquele que tem por filho. Amém, irmão? Glórias a Deus. Então, é por isso que é importante termos entendimento disto. Somos filhos de Deus, e o relacionamento de Deus para conosco deve ser como o relacionamento do pai com o filho, Então, repreensão, correção, ensino, glórias a Deus. Então, um bom filho ouve a voz do pai, atenta para aquilo que o pai está falando. Assim também deve ser cada um de nós em relação a Deus, atento à voz do Senhor. Glórias a Deus.
mas infelizmente alguns endurecem o coração. Então, isso não é bom. Não é bom por quê? Porque Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando, e muitas vezes o mal está se aproximando, Deus continua falando, dando oportunidade, e muitas vezes a pessoa não aproveita, e isso muitas vezes se torna, né, caro, né, paga esse preço caro. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, pagou um preço caro, porque não ouviram a voz de Deus. Então nós encontramos no capítulo 17, primeiramente, o Senhor falando que o pecado de Israel estava gravado, né, como um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Então, o pecado de Judá, quer dizer, no caso de Jerusalém, porque quando diz Judá, está se referindo a Jerusalém, quando o povo de Israel, depois do governo de Salomão, do reinado de Salomão, Jeroboão e Roboão, né, houve uma divisão, 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro, Judá e Benjamim ficaram com Jerusalém, e Roboão, né, inaugurou ali o reino de Israel, que são aquelas 10 tribos que se uniram e assim se apartaram. Por isso muitas vezes encontramos no livro dos reis, falando do rei de Judá e o rei de Israel. Então, o rei de Israel era o rei que comandava as 10 tribos, a qual a sede, a capital era Samaria. Louvado seja Deus. E Judá e Benjamim ficaram, né, com Jerusalém, a cidade de Jerusalém, e com algumas cidades circunvizinhas, né? Então, irmãos, aqui o Senhor fala para Judá, no caso do povo de Jerusalém, e o pecado daquele povo foi comparado como um ponteiro de ferro com ponta de diamante, né? Quer dizer, era um instrumento que se usava de ferro com ponta de diamante. Você pegava uma pérola que dava e botava na ponta do ferro e usava para fazer cortes bem finos. Até hoje, e ainda hoje se usa essa técnica, né? Eu já ouvi falar aí daquela broca de vídeo, né? Ponta de vídeo, é uma imitação disso aí, né? Mas existem ferramentas que são usadas para algumas coisas que tem ponta de diamante para poder fazer coisas com precisão, né? Cortes com precisão. Usado em algumas atividades, né, na indústria. Isso que naquela época já se usava, né? Já se usava. Glórias a Deus. Ponteiro de ferro com ponto de diamante, gravado na tábua do coração. Então o Senhor está dizendo aqui, irmãos, que o pecado que estava no coração do povo era semelhante, né, àquele ponteiro de ferro com ponto de diamante que trabalhava na madeira. Então, quer dizer, muito bem talhado, muito bem aprofundado, muito bem esculpido. Assim era o pecado no coração do povo, né, do povo de Israel. Então, irmãos, quando nós lemos essa palavra, nós devemos ver e observar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e a qual os apóstolos, né, reiteraram muito bem, falando, né, da posição da igreja contra o pecado, se afastar do pecado, evitar o pecado. José deu um bom exemplo disso, né, quando fugiu da mulher de Potifar, e outras passagens que nós encontramos, como dos companheiros de Daniel, né, que vendo que havia contaminação naquele manjar oferecido pelo rei, que era oferecido aos deuses, não comeram do manjar do rei, nem os 3, nem Daniel. E outros, né, que se guardaram de não pecar contra Deus, de pecar contra Deus, se guardaram disto, do pecado. E o apóstolo Paulo fala veementemente contra o pecado, e a passagem diz do pecado que tão de perto nos rodeia. Louvado seja Deus. Então o pecado, irmão, é o instrumento principal que faz com que o homem se afaste de Deus. É a arma que Satanás usa para afastar o crente de Deus, o pecado. Então por isso o crente deve estar sempre alerta contra o pecado, porque o pecado, irmão, faz separação entre Deus e o homem. E o crente, irmão, né, não evitando o pecado, ele consequentemente, ao pecar, seja por pensamento, palavras e obras, né, sentimentos,
venha a haver um afastamento, um desagrado de Deus sobre as nossas vidas. Então devemos ter cuidado com o pecado. Nós vemos um caso de Ananias e Safira, não avaliaram aquele pecado que estavam cometendo, que era a mentira, né? e a avareza. Alguns sentimentos estavam no coração daqueles dois, e por isso o apóstolo São Pedro disse: por que mentiste ao Espírito Santo e deixar Satanás encher os vossos corações, irmão? E caíram mortos no chão, né? Morreu o primeiro, Ananias, depois veio a Safira, e houve um grande temor no meio da igreja. Então ali o Senhor estava mostrando, irmão, que a tolerância com o pecado no Novo Testamento continua de pé, né? Apesar que hoje existem muitos que querem amenizar isto, né? Dá uma impressão, né, que o pecado não é tão terrível assim. Isso aí Deus vai relevando. Não é assim. A palavra nos deixa bem claro que Deus abomina o pecado. Então devemos fugir do pecado, seja a fonte qual for, pensamentos, obras, intenções, sentimentos. Devemos guardar os nossos corações na presença do Senhor. Amém, irmão? Por isso que a palavra nos diz aqui que o pecado já estava entranhado de tal maneira no coração do povo de Israel, no caso especificamente dos habitantes de Jerusalém, que foi comparado com aquele ponteiro de ferro, né, que esculpia na madeira. Então vocês vão ver que era algo que estava já embranhado nos corações. Coisa terrível isso. Louvado seja Deus. Versículo 2 diz: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outreiros. Então seus filhos se lembram, né, dos seus altares. Aqui você está falando, não é do altar de Deus, não. Os irmãos sabem que o povo de Israel, volta e meia, quando se afastava de Deus, aqueles períodos de crise, né, adoravam outros deuses, como Baal, Astarote. E nós encontramos alguns reis de Israel que, quando tomaram uma posição diante de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi mandar quebrar, destruir os altares, queimar os bosques, né? E fazer justiça, né, para aqueles que estavam adorando a outros deuses. Nós encontramos isso com o rei Josias, né? Encontramos também Josafá e alguns outros reis que tomaram uma posição diante de Deus, e a primeira providência foi essa, né? Destruir os altares aos deuses estranhos. Louvado seja Deus. Josué disse para o povo: escolher a quem se vai. Então, o Deus além do rio, a qual havia adorado os pais, ou o Senhor. Por quê, irmão? Porque não há compromisso de uma coisa com a outra. Não se pode, como nosso Senhor Jesus Cristo disse, adorar dois senhores. Ou servimos a um ao outro. E o povo de Israel, irmão, ou servia a Deus, ou servia aos deuses. E aqui o Senhor diz no versículo 2 que os filhos de Israel, né, seus filhos, se lembram dos seus altares. Eles não se lembravam da palavra de Deus, mas dos altares não esqueciam. Dos seus bosques, das árvores verdes, sobre os altos outreiros. Vocês não esqueciam. Estava sempre ali nos seus corações. Irmãos, esse versículo, ele fala de uma profundidade impressionante. Por quê? Porque ele fala de algo que, trazendo para os nossos dias, essa palavra continua atuante, continua atual. Por quê? Porque o povo de Israel, irmão, quando era para ir no templo, cumprir ritual era com eles mesmos, né? Todo sábado iam para o templo, participar ali, né? Cumprindo ali os rituais, achando eles que estavam agradando a Deus. Mas, saindo dali, tinham também adorações a outros deuses. Tinha lá os seus altos, os seus outreiros, tinha lá os altares. Ele disse: eles não esqueciam. Aqui o Senhor está dizendo: eles não esqueciam. Irmão, quando nós lemos essa palavra,
nós devemos entender uma coisa: a vida do crente, a adoração do crente, não é só na igreja, não, é lá fora também. Porque quando Deus disse que eles não esqueciam dos altares, não esqueciam dos bosques, não esqueciam dos outros deuses, é notório que pode acontecer de haver crente que se comporta dessa maneira. Ele está na igreja, mas não se esquece dos altares que ele tem lá fora, não se esquece dos deuses desse mundo, não se esquece, como diz aqui a palavra do Senhor, né, dos outreiros, que eram lugares reservados, né, para se queimar incenso, fazer alguma adoração, das árvores verdes. Por que árvore verde? Porque sempre se escolhia uma árvore verde para ali fazer um altar. Eles botavam embaixo de uma árvore verde. Se botasse uma árvore velha, né, tinha lá um porquê disso aí, um ato religioso, uma coisa simbólica. Eles procuravam as árvores verdes. E o Senhor está dizendo aqui que disso eles não esqueciam. Disso eles não esqueciam. Mas aqui o Senhor, lá no versículo 15, vamos pular lá para o versículo 15, uma pergunta que eles faziam para Jeremias. Jeremias diz assim: eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Quer dizer, cadê a palavra de Deus? Quer dizer, eles não reconheciam, irmão, a voz de Deus. Estou lendo lá na frente, nós vamos entender, porque o que está aqui no versículo 2 e 3 remete ao versículo de número 15, é isso? Versículo 15. Então, onde está a palavra de Deus? Onde está? Quer dizer, eles não reconheciam a voz de Deus, não faziam diferença da voz de Deus para outras vozes, não faziam diferença. Tanto profetizava Jeremias, que nós vamos ver lá na frente, quando o falso profeta Ananias profetizou, o povo de Israel deu mais atenção, deu valor àquilo que Ananias estava dizendo, do que o que Jeremias estava profetizando da parte de Deus. Então eles deram ouvido a quem? Ao falso profeta, Ananias. Por quê? Porque Ananias profetizava aquilo que o povo estava querendo ouvir, de que eles teriam paz, e Nabucodonosor, o jugo de Nabucodonosor seria quebrado. E quando o falso profeta Ananias profetizou, já tinha acontecido a primeira invasão de Jerusalém, a qual não foi muito violenta não, ele invadiu, levou a riqueza toda, encontrou pela frente. E o falso profeta Ananias disse: não, os utensílios da casa do Senhor vão voltar. Se falha a memória, ainda deu data, no final de 2 anos vai voltar tudo. Não está nada, irmão. Sabemos que isso não aconteceu. E Jeremias disse que isso não ia acontecer. Muito pelo contrário, se o povo não se fizesse concerto com Deus, Nabucodonosor ia voltar e destruir tudo. Mas ele preferiu ouvir Ananias, que dizia: paz, 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 assim diz o Senhor. Então eles não reconheciam a voz de Deus. Então ele perguntaram para Jeremias, né? Aleluia, onde está a palavra do Senhor? Quer dizer, não reconheciam, não tinham entendimento da palavra de Deus. Irmãos, que o Senhor nos guarde dessa situação espiritual, de nós não ouvirmos mais, não reconhecermos mais a voz de Deus falando para nós. Assim era a situação da igreja, né? Por exemplo, de Laodiceia, né? Que é o retrato, né, dos dias atuais, que eles não reconheciam a realidade, não dizia: rico sou, esse cara tem falta. Então estavam, né, estribados numa coisa falsa, porque o Senhor disse para eles que eles eram miseráveis, pobres, cegos e nu. Então eles estavam com uma visão totalmente distorcida. Por quê? Porque perderam, aleluia, a sensibilidade espiritual de entender a voz de Deus. Por isso que a palavra do Senhor nos diz, irmãos, no tocante à ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Glórias a Deus. Então examine-se o homem a si mesmo, quer dizer, sensibilidade para entender a voz de Deus, para deixar o Espírito de Deus falar, né, aos nossos corações. Então isso não pode faltar na vida do crente, porque é isso, irmão,
que vai nos corrigindo, é isso que vai nos mantendo de pé na presença do Senhor, que não nos permite desviar nem para a direita nem para a esquerda, é a voz de Deus. Por isso que no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vez de espaço, guia-me às águas tranquilas. Então, irmão, como é que uma ovelha vai ser guiada se ela não ouve a voz do pastor? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Glórias a Deus. Se nós não ouvimos a voz do pastor, irmão, como é que nós vamos seguir? Não tem como. Então nós temos que ficar atento à voz do pastor, amém, irmão? Atento à voz do pastor, aleluia. Então nós precisamos de ter os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Glórias a Deus. Então, irmão, aqui o Senhor diz, e o povo de Israel, né, eles não se esqueciam dos postes, não se esqueciam dos alteiros, dos altares, isso eles não esqueciam, né, não esqueciam mesmo. Então, irmão, dentro da casa do Senhor, devemos buscar a Deus e desprezar os deuses desse mundo, porque é uma contaminação do coração do crente que está na casa de Deus, está ali frequentando, mas ele não se esquece dos altares lá do mundo, não se esquece dos alteiros, não se esquece dos deuses estranhos. Mas Jacó disse para a sua família: nós vamos subir para Betel, lá eu vou levantar um altar ao Deus que me apareceu, mas antes de subir, mudai os vossos vestidos, aleluia, purificai-vos, tirai do meio de vós os deuses estranhos, porque nós vamos subir para Betel. E assim fizeram, e Jacó pegou os deuses estranhos, abriu um buraco debaixo do cavalo de Moré, e ali enterrou, e foram para buscar ao Senhor, aleluia, lá em Betel. Glórias a Deus. Então, irmãos, se estamos aqui em Betel, aleluia, devemos estar aqui com nossas vestes limpas, glórias a Deus, sem deuses estranhos, purificado, com o coração purificado. Mas para isso tem que tirar os altares do coração, glórias a Deus, os altares a outros deuses desse mundo, porque a palavra de Deus não diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, amém, irmão? Glória a Deus. Mas o povo não esquecia, estava lá na casa de Deus ali, mas quando saía dali, irmão, no dia seguinte, já no sábado estava na casa do Senhor, mas nos outros dias estavam lá, né, debaixo de toda a árvore verde, queimando incenso a outros deuses. Situação terrível, né, irmão? Duplo ânimo. E a palavra diz que nós não devemos ser de duplo ânimo, né? Não podemos cochear entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Glórias a Deus. Por isso Elias disse, né, o povo não cocheasse entre dois caminhos, entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, servir; se Baal é Deus, servir. E o povo fez o quê? Não lhe respondeu nada. Na dúvida, é Deus ou é Baal? Nem eles sabiam, mas quando o fogo de Deus desceu, irmão, aí eles souberam que só o Senhor é Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, vamos deixar para lá os altares, os deuses estranhos, toda a árvore verde, vamos deixar isso para lá, porque com certeza o fogo de Deus arderá em nossos corações, amém? Não vai ter dúvida, Deus está presente, tem fogo, glórias a Deus, fogo de Deus, glória a Jesus. Quem é que quer fogo de Deus? Glória a Deus, aleluia. Lá no livro, se não falha a memória, dos Segunda Reis, diz que o fogo de Deus, ele é sinal da sua aprovação. E quando os sacerdotes e Salomão levantaram a mão para o céu para lhe consagrar a casa do Senhor, a Bíblia diz que desceu o fogo do céu. Então o Senhor aprovou. E é bom quando o crente dobra o seu joelho e sente, né, no altar da sua vida o fogo de Deus, amém? O fogo de Deus, aleluia. Fala o mistério, dá glória a Deus, sente, aleluia, o Espírito de Deus falar aos seus corações. É bom ter o fogo aceso no coração, amém, irmão? Aleluia. Lá em Levítico diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Glórias a Deus. Mas a Bíblia também diz que sem lenha, o livro de Provérbios diz: sem lenha o fogo se apaga. Então vamos botar lenha, amém, irmão? Vamos botar lenha, glórias a Deus. O fogo não se apagará,
Louvado seja Deus, aleluia. Ele fala da oração, só fala da vida do crente no altar de Deus. Glória a Jesus. Versículo 4: porque está assim, por ti mesmo te provarás da tua herança que te dei, fartei servir, fartei que eu vou fazer, servir a teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Glórias a Deus. Eles acenderam o fogo da ira de Deus, né? E a ira de Deus não é fogo espontâneo, não. Eu vou explicar para os irmãos. Eu já ouvi falar em combustão espontânea. Vou explicar para os irmãos. É uma coisa que pega fogo sozinho. Isso chama-se combustão espontânea. Um exemplo: o capim está seco, o sol está apindo, daqui a pouco, sozinho, o capim começa a pegar fogo, vai lambendo. Aí alguém diz assim: alguém acendeu uma fogueira, alguém tacou fogo, está queimando o morro ali. Não, irmão, aquele vai sozinho, acontece sozinho, chama-se combustão espontânea. E outras coisas também pode acontecer, né? Da natureza, combustão espontânea. Ele pega fogo sozinho, o calor é tão grande que ele se acende e começa a pegar fogo sozinho. Vocês não se lembram quando Moisés viu uma sarça ardente? Não lembro, né? Quando o Senhor chamou Moisés. Mas por que chamou a atenção de Moisés? Porque a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Não é verdade? Esse fato, irmão, que aconteceu no deserto com Moisés, aquilo é corriqueiro, todo dia acontecia aquilo. Só que aquilo, a fogo acendia e a sarça queimava todinho. Isso aqui dava, né, segundo alguém que já viu, né, diz que é assim, está assim, daqui a pouco, acende aquele fogo, sozinho. A sarça é aquele capim seco que fica rolando, né? Aí ela, acende e apaga. Só que Moisés olhou, viu aquela sarça, levantou aquele fogaréu. Quando ele olhou, a sarça não se consumia. Ele foi observar, aí Deus falou com ele através da sarça: Moisés, glórias a Deus, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então ela ardia, mas não se consumia. Louvado seja Deus. Isso aí também é combustão espontânea. Isso acontece no deserto. Tem um lugar lá nos Estados Unidos que é muito comum, né, isso acontecer. Acho que é Texas, parece, tem um deserto lá que no verão lá é muito quente e acontece essas combustão espontânea, né? Mas a ira de Deus, irmão, ela não é como combustão espontânea, não. Deus tirou. A Bíblia diz que nosso Deus é amor. Mas por que acontece isso? Muitos irmãos, a ira de Deus, quando se acende, não é igual a combustão espontânea, não. Ela tem alguém que põe fogo nela. E sabe quem é? Somos nós. É o homem. O homem é que faz a ira de Deus acender. Ela não é espontânea, não. Quantos anos Deus não levou para rejeitar, para castigar o povo do tempo de Noé? Nós não sabemos, mas uma coisa nós entendemos: não foi da noite para o dia, não. Porque Deus disse para Noé: não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem, esse é carne. Então Deus está dizendo que ia parar de contender. Quer dizer, Deus já estava falando, a ponto de, simbolicamente falando, o Espírito de Deus já estava contendendo com o homem. O que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e o quê? E bato. Então, é o que? Deus insistindo. E com o povo de Israel, irmão, foi assim. Quantos anos Deus já não vinha avisando? Então o Senhor diz aqui na sua palavra: louvado seja Deus, lá no versículo número 4. Então, assim por ti mesmo te provarás da tua herança, te privarás, quer dizer, vai ficar privado, vai perder, né, da tua herança que te dei, far-te-ei servir
a teus inimigos. E foi o que aconteceu. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, na terra que não conheces. O Israel não conhecia a Babilônia, né? Sabia que existia, mas não conhecia, né? Não conhece, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então o fogo que acendestes, não que acendeu a ira do Senhor, irmão, foi o povo de Israel. Então a ira de Deus, irmão, nunca é assim, não é fogo, é combustão espontânea, não. Não, irmão, o homem provoca isso. Deus dá oportunidade, Deus fala, até o dia que a ira de Deus se acende, né? Assim aconteceu várias vezes com o povo de Israel, e o povo de Israel, irmão, o povo de Deus, experimentou isto, né? Até mais do que outros povos, porque os outros povos estavam na ignorância. Deus acendeu a sua ira contra Sodoma e Gomorra, não tinha quem evitasse aquilo. Então o Senhor disse, se houvesse 10 justos, não a destruiria. Foi baixando de 50, 10 justos, mas só tinha um. O que Deus fez? Tirou aquele um, e a ira de Deus desceu sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Assim aconteceu com outras cidades, a qual, né, provocaram a ira do Senhor. E esses povos foram destruídos, né? Como Jericó, a própria, né, Babilônia, mas lá na frente também foi alvo da ira de Deus. E também, irmãos, outros povos. Agora teve povo também que acendeu a ira de Deus, mas escapou. Teve a cidade de Nínive. Deus disse que ia destruir aquela cidade, porque eles eram grandes pecadores. Mas Deus deu uma oportunidade, chamou a Jonas e mandou que ele descesse até Nínive e ali pregasse o arrependimento. Se eles dessem ouvido, o Senhor iria reter a sua ira. E Jonas, sabendo disso, o profeta Jonas não quis ir. Já sei que Deus vai. Ele queria que Deus castigasse, porque aquele povo já tinha feito maldade com o povo de Israel. E por isso a ira de Deus se acendeu. Então quem acendeu a ira contra ele foi eles mesmos, sem motivo nenhum, até atacar o povo de Israel. E Jonas, ressentido disso, disse: eu não vou. E já sabendo o que Deus ia fazer, o que ele fez? Foi para Tarsis, e ali pegou um barco para ir embora, para sair dali, senão Deus vai fazer eu ir. Ele conhecia Deus, alguma coisa Deus ia fazer. Então ele, desceu para o porto, depois desceu, entrou para o barco, porque crente quando sai da presença de Deus, só vai descendo, né? Aí desceu para o porto, desceu para o barco, desceu para o porão, desceu para o mar e para a barriga do peixe. Não teve porta, só desceu, até a hora que ele fez concerto com Deus, lá no ventre do peixe. Deus deu ordem ao peixe que só vomitasse a Jonas, mas aonde? Lá na praia, né, que é próximo da cidade de Nínive. E chegou lá, Jonas foi, resolveu cumprir aquilo que Deus havia dito, e pregou, foi possivelmente na praça central, trouxe uma mensagem poderosa que convenceu o rei, convenceu o povo daquela cidade, e eles se humilharam diante de Deus, pediram perdão a Deus, né, e fizeram jejum, até o gado jejuou, todo mundo jejuou, e ali Deus reteve a mão, né? E foi uma benção. Eu creio até que Jonas ficou alegre, Deus nos usou aqui dentro. Aí depois que ele viu aquilo, aí ficou triste de novo, ficou melancólico, Deus livrou esse povo. Aí ficou meio triste, aí sentou na pedra, isolado, porque Deus havia poupado a cidade de Nínive. E Deus fez uma boboreira crescer. Aí Jonas se alegrou, vai fazer uma sombra aqui. Daqui a pouco Jonas olhou, veio um bicho, a boboreira assim. Aí ficou triste de novo. Aí Deus disse para Jonas: ficasse triste por causa da boboreira, tivesse dó da boboreira, e porventura não teria eu misericórdia de homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Irmão, coisa tremenda, né? O nosso Deus é o Deus de misericórdia, amém?
Se a ira de Deus está acesa, seja sobre uma nação, seja sobre uma cidade, seja sobre um povo, seja sobre um grupo, irmão, saiba que isso é culpa do homem. Deus é Deus de amor, glória a Deus também foi um consumidor, mas garanto para os irmãos que Ele é muito mais Deus de amor do que foi um consumidor. Os irmãos concordam? Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 5: porque assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse é um versículo bem conhecido, né? Maldito o homem que confia no homem. Mas existem algumas interpretações aí, né? Maldito o homem que confia no homem, com quem dizer, não, maldito o homem que confia no outro homem. Tudo bem, tem até, a gente deve ficar com o pé atrás, né? Não, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo aqui que desconfiar de todo mundo. Ah, não, existe amigo que é mais chegado do que um irmão. Está escrito ou não está? Nós temos um amigo que é mais chegado do que um irmão, que é Jesus, não é isso? Amém? Glória a Deus, é um amigo perfeito. Glórias a Deus. Jesus disse: sereis meus amigos se fizerem o que eu vos. Então ele é amigo ou não é, irmão? Nós temos um hino aí da árvore que diz que amigo é Jesus, né? Não me lembro mais qual é o hino, mas sei que tem. Glória a Jesus. Então, maldito do homem que confia no homem. Aqui está falando, irmão, de confiar-se em si mesmo. Por que ele está querendo dizer isso? Porque ele diz assim: e faz da carne o seu braço. Quer dizer, a carne, ela é o meu braço, quer dizer, ela é que me garante. Não sei se alguém já ouviu falar, alguém diz assim: me garante. Alguém garante a si próprio? Não dá, né? Não dá. Por quê? Pode até garantir no momento ali uma reação, o camarada tem uma força física e uma situação, mas irmão, não vai garantir nada lá na frente. Pode acontecer uma coisa que ele não tenha força para resolver, ou pega de surpresa. Então, força, irmão, é algo que tem o seu valor, mas não garante ninguém, né? Um dos maiores lutadores de faixa preta, isso já tem uns 20 anos atrás, eu nunca mais esqueço, um dos campeões de faixa preta. E ali em Copacabana, no calçadão, chegou na época se chama pivete, não sei se nós chamamos pivete, né? Esse garoto pequeno, mas que tinha uma arma na mão. Não era uma arma muito grossa, não, era um revólver desse 32. Aí um assalto, ele apontou para o rapaz lá pro fortão. Aí o fortão olhou assim, mais baixo que ele, magrinho. Vai levar na orelha. Aí, quando ele fez assim, que deu o primeiro tapu, a bala pegou no coração, morreu na hora. Campeão de faixa preta, não sei de qual é a luta aí, né? Não sei se é judô, jiu-jitsu, não sei. Mas eu sei que ele era faixa preta, eu me lembro bem da reportagem. O homem morreu na hora, chegou no hospital já morto. Então, irmão, então a força é algo que fica, né? O gigante filisteu, vamos usar aqui um argumento bíblico. O gigante filisteu confiava no seu braço, não é, irmão? Mas Davi foi contra ele em nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem confia no homem. Ele confia em si mesmo. Aleluia. Por quê? Porque fazendo isto, aparta o seu coração do Senhor. Então, irmão, o crente confia em quem? É no Senhor. Amém, irmão? Confiamos no Senhor. Glórias a Deus. Confia em Deus. Nós não devemos confiar em nós mesmos, confiar na nossa força, confiar de que não, eu resolvo, não, eu dou um jeito. Não, irmão. Se o Senhor não fizer, né? Jesus disse: em mim nada podeis fazer, né? Então é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que fecha a porta, é o Senhor que prospera, é o Senhor que eleva, o que abate. Ele faz o que quer. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas tudo ele fará. Amém? Glória a Deus. Então confiar no Senhor. Glórias a Deus. Confiar no Senhor. Então isso é uma coisa que não pode desaparecer dos nossos corações. A confiança em Deus. Aleluia. Perfeita confiança em Deus. Porque, versículo 6: porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto,
na terra salgada e inabitável. Quer dizer, a tamargueira, ela vive num lugar assim, mas ela está ali, né? Glória a Deus. E ele diz assim: será, né, como a tamargueira, vive nesses lugares secos, nesses lugares salgado, inabitável. Assim são aqueles que confiam em si mesmo. Ele está habitando em lugar fala de condição, né? Então ele está habitando num lugar assim, né? Como a tamargueira, né? Está ali, num lugar deserto, num lugar seco, né? Mas no versículo 7 diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Agora olha o contraste: o que não confia em Deus é como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, quer dizer, está ali. Antes morará nos lugares secos do deserto, terra salgada, inabitável, está ali, um lugarzinho ruim, né? Mas os que confiam no Senhor, a sua esperança é o Senhor, cuja esperança é o Senhor, diz assim: porque ele será como a árvore plantada junto às águas. O que é melhor, irmão? Ser tamargueira lá no deserto ou ser uma árvore plantada junto às águas? É melhor, né? Glórias a Deus. Por quê, irmão? Porque que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia, mas sua folha fica verde. Não fica queimado, não, fica verde. Aqui está simbolizando o quê, irmão? A nossa vida espiritual, ela não sofre, né? É como aquela árvore que tem as suas folhas verdes, não é aquela folha seca, aquela coisa sem vida. Já viu uma árvore seca? Lá em frente à casa do meu pai tem uma amendoeira, né? Mas, irmão, quando chega uma época que as folhas daquela árvore caem, primeiro que suja a rua toda, larga uma roda no chão, na calçada, aí daqui a pouco você olha, irmão, só tem galho seco, é impressionante. Depois renova tudo, mas é aquela árvore toda seca, toda ressecada, toda sem folha. Assim são aqueles que confiam em si mesmo. Mas os que confiam no Senhor, irmão, é como uma árvore plantada, né, junto ao ribeiro, e não receia quando vem o calor. Não, porque a árvore está plantada junto às águas, ela não receia o calor. O calor vem, ela não recebe. E diz aqui a palavra do Senhor: não tem quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Essa é uma coisa maravilhosa, irmão. Glórias a Deus. Salmo 1. Quem controleia? Salmo 1. Vamos ver se não está dizendo a mesma coisa do que o Salmo 1. Porque Jeremias capítulo 17, irmão, versículo 6 até o versículo 8, nada mais é do que a repetição do Salmo 1. Quem controleia? Glória a Deus. Amém? Pode ler o versículo seguinte. Amém? Coisa linda, né? Glórias a Deus. Então, o Jeremias profetizou aqui, né? Glória a Deus. É o que também está escrito no Salmo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando os irmãos que a distância que tem de Jeremias para Davi é bem longa, né? Tem muitos anos de diferença, né? Então, a inspiração de um, a inspiração do outro, muito semelhante quando fala da diferença daqueles que confiam em Deus, que andam na presença do Senhor, e aqueles que não, né? Porque no final do Salmo 1 deixa bem claro isso, né? Porque o pecador não subsistirá na congregação do justo, né?
né? O caminho do ímpio perecerá. Glórias a Deus. Aqui é o inverso, primeiro fala do ímpio, né? Aquele homem que confia no homem e faz do seu braço, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Glória a Deus. Aí vai dizendo: bendito o varão que confia no Senhor, né? Glórias a Deus. O bom é confiar no Senhor, né? Glórias a Deus, porque seremos assim, como árvore plantada junto às águas. O Salmo 1 diz: junto ao ribeiro de água, uma coisa, água, né? Glórias a Deus. Ezequiel, no capítulo 47, ele viu que à margem do rio, né, que simboliza ali o rio da vida, tinham árvores plantadas à margem daquele rio, que eram árvores frondosas, que davam o seu fruto, das folhas verdes, e eram árvores robustas, né, raízes fortes. Glórias a Deus. Essa é a condição que Deus quer para as nossas vidas. Glórias a Deus. E diz mais: não se fadiga, nem deixa de dar o fruto. Quer dizer, não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Assim é o crente que confia no Senhor, irmão. Ele não se fadiga. Aqui não está falando de fadiga física, não. Irmão, então eu não estou bem. Por quê, irmão? Eu subi aquela escada, botei a língua para fora. Estou fatigado. Não está falando de fadiga física, não. Aqui está falando de fadiga espiritual. A gente tem que ter cuidado com a fadiga espiritual, irmão. Cuidado. Glórias a Deus. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Aqui não tem nada de físico, não. Não. Glória a Deus. Aleluia. Nada de físico. Ele está falando das coisas espirituais. A Bíblia diz que quem é espiritual entende bem tudo. Então vamos ficar ligados no Espírito de Deus. Ele nos ensina. Aqui está falando: não se afadigará. Glórias a Deus. Então não se fadiga, nem deixará de dar o que? O fruto. Louvado seja Deus. Não deixará de dar o fruto. Então, não se afadiga. Glórias a Deus na obra de Deus. Não fica desanimado. Irmão, eu estou fraco, irmão. Tem até um pastor que fazia uma brincadeira, né? Assim, uma pregação de jovem. Ele disse que tinha jovem que parecia aquele franguinho, como é que é? O da Angola. É esse? Galinha da Angola, né? Que o galo faz cocó, é isso? E a galinha da Angola faz fraco. Aqui eu estou fraco. Quer dizer, o crente galinha da Angola. Estou fraco. É engraçado de ouvir, mas o negócio é sério, sabe, irmão? Não podemos ser como galinha da Angola, não. Pode ser igual o galo, né? O galo, ele já viu quando ele canta, né? Bonito, né, irmão? Inclusive existe um galo, uma irmã Aparecida que é de Minas, já deve saber o que eu estou falando, né, irmão? Tem um galo aí que ele dá um canto tão forte, tão longo, que tem uns que chegam e caem para trás. Não tem, irmã Aparecida? Como é que eles chamam de... É o galo cantador? Como é que é aquele galo que canta? Acabou, tem hora que ele perde o equilíbrio e cai de cima da cerca. Eu tenho um vizinho na casa do meu pai que tem galinha em casa, né? Então ele falou que comprou um galo desse, galo cantador, um negócio assim. Aí disse que outro dia o galo subiu em cima ele botou um cercado assim, mas deixou um puleiro lá. O galo subiu e aí está olhando, que bom. Daqui a pouco o galo e pum, caiu no chão. Aí falou: o galo morreu. Daqui a pouco ele levantou esperto e subiu de novo. É que ele perde o fogo e cai, irmão. Glória a Deus. Então, mas o crente, irmão, está sempre igual o galo, né? Cheio de fôlego para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. O negócio de galinha da Angola não dá certo, não. Quando estou fraco, nós temos que ter, né, estar animado na presença de Deus. Glória a Jesus. Vem a luta, é verdade, tem hora que dá aquela canseira, a gente dobra o joelho, a gente ora e a força volta. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, não se abala, permanece para sempre, e a força do crente é como da águia, se renova, né, irmão? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Então, irmão, aleluia, nós somos como glórias a Deus, como aquela árvore que dá o fruto, né? As folhas não secam, não caem, mas dá fruto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Versículo 11, aliás, versículo 12: um trono de glória posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário.
Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, quer dizer, anotados, não ser escrito, é anotado. Deus está anotando aqueles que deixam a Ele, glória a Deus, sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Que coisa, né, irmão? Abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Infelizmente muitos estão bebendo águas, não são vivas, são águas choca. O Senhor disse para o povo de Israel que eles haviam cavado para eles cisternas rotas, quer dizer, trincadas, a qual não retinha a água entrava e saía, então não tinha uma constância. Então isso fala de quê? Eles ouviam a palavra de Deus, mas não se alimentavam dela. Não. Então eles eram como que uma cisterna rota, quer dizer, trincada, que não retém a água. Então a água vinha e ia embora. Então, quer dizer, não retinha a água. Nós temos que reter a água. Glória a Deus, reter a água, a palavra. Tem que reter ela no coração. O Senhor disse a mulher samaritana, e essa água se faria no crente, que bebesse, uma fonte de água que salta para a vida eterna, água viva. Isaac, depois que os inimigos entulharam o poço, ele cavou um outro poço. Aí os inimigos foram lá, entulharam o poço. Ele foi lá e procurou e encontrou um poço de águas vivas. Aí não deu mais para entulhar, porque as águas jorraram. Águas vivas quer dizer, aquele poço não precisava ir lá com um balde puxar a água, então ela jorrava lá. Aquele poço que a água, ele encontrou um poço assim, cavou e a água jorrava. Então, como é que vai entupir água jorrando? Costumo dizer que é igual quando alguém esquece de fechar o registro, vai trocar a torneira do banheiro, esquece de fechar o registro. Quando puxa, vem aquele jato d'água. Não sei se alguém já viu acontecer isso com alguém. Aí alguém tenta botar a mão para segurar. Não segura nada, irmão. Sai água para tudo quanto é lado, molha tudo. Tem que correr lá e fechar o registro. Então a água viva não dá para segurar, né, irmão? A fonte vem. Assim é a vida do crente, né, irmão? Satanás tenta entulhar, mas se o crente não está vigiando, ele entulha mesmo. Aí Isaac foi lá e cavou outro. Foi lá, o inimigo foi lá e entulhou também. O camarada tem que sair daqui. Está ficando mais rico que a gente. Aí quando ele encontrou a fonte de água viva, tiveram que aturar, né? Não tem jeito. Glória a Deus, bebia o seu gado, ele continuou crescendo, enriquecendo, e assim foi a vida de Isaac. Glória a Deus. Então, fonte de água viva. Jesus disse que beber desta água, se fará dele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glórias a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. As águas da palavra de Deus, aleluia, que correm em nosso ser. Glória a Jesus. Vem cansaço, mas logo vai embora, né? Aleluia. Às vezes o desânimo bate na porta, aleluia, mas o apóstolo Paulo disse, aleluia, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vinha a fortaleza e ele ia em frente. Louvado seja Deus, nunca desanimou, nunca voltou atrás, apanhava muitas vezes, foi apedrejado, foi chicoteado, maltratado, mas nunca desistiu. Glória a Deus. E por isso pode dizer que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Glórias a Deus. Coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Então, o Senhor diz no versículo 12, nós já vamos encerrar. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Então o lugar do santuário do crente, irmão, é um lugar bem alto. Aqui está dizendo, um trono de glória. Aleluia. Um trono de glória. A presença de Deus, irmão, a gente tem que estar ligado no trono da glória do Senhor. Quem ouviu essa expressão? Não, vamos ficar ligado no trono de Deus, vamos ficar ligado no trono da glória. Você usa essa expressão, glória a Deus.
Por quê? Porque se simboliza, irmão, a presença de Deus. Tá? Então, quando o crente dobra o seu joelho, quando o crente está ali orando, meditando nas coisas de Deus, meditando na palavra, buscando o Senhor, a presença de Deus, aleluia, um trono de glória, quer dizer, a presença de Deus, posto bem alto, desde o princípio. Os irmãos se lembram que quando Adão pecou, que foi retirado do jardim, ele, ao fazer a leitura, não vão perceber isso, que Adão ensinou os seus filhos a buscarem a Deus, né? Ele ensinou, dentre os seus filhos, Abel e Caim. Eu creio que tinha outros, praticamente certeza que tinha outros, mas a Bíblia especifica os dois, porque foi os dois que foram protagonistas daquele fato terrível que foi o primeiro homicídio, e eles sabiam como buscar a Deus, foi ensinado. Então a Bíblia diz que Abel pegou uma das ovelhas e foi apresentar a Deus em sacrifício, e Caim foi fazer do jeito dele, e Deus atentou para o sacrifício de Abel. Por quê? Porque estava de acordo com aquilo que Deus havia mostrado para Adão lá no jardim ainda, antes de ser expulso do jardim. Deus foi e matou um animal, e Adão viu aquilo, entendeu aquilo, aquele ato, e com a pele do animal, Deus cobriu a nudez de Adão e de Eva. Aí Adão entendeu que aquele sacrifício que Deus fez, né, era como que um paliativo, né, para a sua condição pecaminosa. Porque o que mostrou para Adão que ele estava em pecado é que ele viu que estava nu. Deus perguntou: por que se escondeste, Adão? Ah, porque eu vi que estava nu. Quem te mostrou que estava nu? Tu comeste da árvore que eu ordenei que não comesse? Ah, a mulher que me deu, eles não conhecem o resto. Então, a partir do momento que ele pecou, veio a nudez espiritual, e Deus, para substituir a nudez espiritual, né, deu a cobrir aquilo, né, a nudez física que Adão viu que estava, era por causa do pecado, e veio o paliativo para aquilo. Qual é o paliativo para a vergonha da nudez que Adão passou a ter por causa do pecado? O paliativo foi o quê? A pele do animal e a morte do animal, porque se Deus tirou a pele, ele matou o animal, e deixou a promessa para Adão, que da semente da mulher suscitaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quer dizer, promessa de restauração. Glória a Deus. Então Adão saiu dali com aquela promessa e com aquele entendimento. Por isso que Abel e Caim foram sacrificar a Deus. Quem disse que eles tinham que fazer aquilo? Não foi outro, a não ser Adão. Eles foram sacrificar a Deus, só que um fez ao modo e o outro não, e por isso Deus atentou para o sacrifício de Abel, né? Louvado seja Deus. Então, desde aí, irmão, a palavra do Senhor nos fala que Deus, o Senhor diz aqui, um trono de glória posto bem alto desde o princípio. Então Deus deu ao homem, né, uma condição de se achegar a Ele. Isso foi desde o princípio, desde que o homem pecou lá no jardim. Deus já tinha dado a provisão. Só que o homem não pode continuar no jardim, por quê? Porque Deus disse que o dia que ele comesse do fruto da árvore, certamente morreria. Não quer dizer comer e cair morto, mas o quê? Que viria a morte. E foi o que aconteceu. A partir dali, Adão começou a envelhecer, coisa que não acontecia. Não se sabe quanto tempo ele passou no jardim, não se sabe, mas uma coisa é certa: ao sair do jardim, começou esse processo de envelhecimento, porque Adão, Eva
e a descendência teria, né, a condição de viver eternamente. Deus não criou o homem para a morte, não. O homem tinha a glória de Deus, imagem e semelhança, e era uma vida eterna. O homem não tinha morte, mas quando Deus disse: "Se comeres da árvore, certamente morrerás", e a morte veio. Para Adão, 935 ou 935, se eu falar a memória. Quem viveu mais foi Matusalém, 965, né? Adão foi, acho que 935, não falha a memória, mas foi envelhecendo. Quando Deus anunciou o dilúvio, Deus disse que a partir dali a vida do homem seria de 120 anos. Aí nós vemos que Deus ali falou em dois sentidos. Primeiro, que Noé tinha 120 anos para fazer a arca, que a partir do momento que Deus anunciou o dilúvio até ele chegar, Deus deu um tempo de 120 anos para que a geração se arrepender e Noé fazer a arca. Depois do dilúvio, a idade começa a cair, né? Depois do dilúvio, quem viveu mais foi Noé e seus filhos. Por quê? Porque já vieram daquela vida longa que havia antes do dilúvio. Mas depois do dilúvio, né, por vários motivos, a idade começou a cair. 160, 140, 120, na época de Abraão, 140, 120, depois cai para 110, e já no tempo de Davi, disse, passou de 70, enfado e canseiro. É terrível isso. Hoje o homem vive mais um pouco, né? Até os 80 e bem, mas isso é um ou outro, porque a maioria, porque toda essa contagem que nós estamos falando de idade aqui, é média, idade média, que a gente sabe muito bem que a idade média hoje é 70 mesmo, né? Média, que a gente morre com 60, né? Tem aí um repórter famoso aí que morreu com 60 e pouco, o Wagner Monte, estava bem, tranquilo, daqui a pouco começou a sentir mal, foi para o hospital, morreu, 65, então é a média mais ou menos de vida do homem, mais ou menos. Mas, irmão, isso é o que? Fruto do pecado, né? O pecado trouxe todas essas consequências, e após o dilúvio, quer dizer, após o pecado veio a morte, e após o dilúvio a vida foi caindo, né? Então, em torno de 140, o tempo de Abraão, e hoje está em média de 70 por aí, né? Muito bem, então isso é o que? Fruto do pecado. Mas voltando aqui para o que diz a palavra do Senhor, no versículo 13, versículo 12, um trono de glória posto bem alto, desde o princípio, é um lugar do nosso santuário. Então, irmão, o lugar do santuário do crente é o trono de glória. O Israel tinha outros santuários, nós se lembram, né? Deus disse que eles não se esqueciam lá dos santuários. Esses santuários para nós não servem. Esse santuário para a gente não serve. Como não é lugar de pecado, é lugar de perca de tempo. Tá? Então, esses santuários, nosso santuário é no trono de glória. É no trono de glória. Infelizmente tem crente por aí que tem outros santuários, né? Gosta de um barzinho, gosta de uns passeiozinhos meio estranhos de madrugada, né? E por aí vai. Alguns por aí que o santuário deles é dessa terra, né? O santuário dele. O santuário dele é Maracanã, o santuário dele é cinema. Está sempre lembrando desses santuários aí. Aí de vez em quando ele dá uma voltinha no santuário de Deus. Mas, irmão, é em vão, porque Deus vê o coração do crente. Amém, irmão? Quando o crente tem o seu santuário lá no trono de glória, irmão, é o que diz o apóstolo São Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma irmã falou para mim há uns 2 meses atrás: irmão, quando a morte chegar, eu estou esperando ela, porque eu quero ir para o céu.
estou cansada dessa terra, a minha morte é ganho. Aí quando ela falou isso, depois eu lembrei de Paulo, porque os homens chegam, irmão, numa comunhão com Deus tal, aí da morte não diz nada mais, né? Não diz mais nada. E essa irmã disse isso, e eu sei que ela falou de verdade, que ela está na obra há 40 anos, e uma das obras que a maioria dos crentes corre, é cuidar de drogado, de mendigo, né? De alcoólatra. Ela vai lá cuidando. É o discurso dela, nós são 40 anos de batalha. Já viu coisas, irmãos, que os irmãos nem imaginam. Se for falar, alguém ficar até meio, perder até o sono, de coisas que extraordinárias, e esse casal já viu, mas eles estão preocupados, irmão, é com a obra de Deus. Isso aí, ela falou, irmão, se a morte chegar, não tá dizendo, essa vida não está dizendo mais nada. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus, acordo 5 da manhã, vou dormir às vezes meia-noite, e já pensando no dia seguinte, que eu tenho que fazer a obra do Senhor. É assim, vale a pena? Vale a pena, porque o galardão, irmão, que espera aqueles que confiam no Senhor, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais veio o coração do homem, é o que Deus preparou para os seus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Esse mundo já deu o que tinha de dar, irmão. Se alguém ainda espera alguma coisa desse mundo, cuidado, esse mundo não tem mais o que dar, é igual laranja espremida. Alguém vai lá, dá mais, aí pega aquele barulho e fala, vai lá tentar mais alguma coisa, essa é uma gotinha ou outra, é isso que o mundo tem para oferecer, irmão, é 2 gotinhas, mas caldo mesmo, transbordante, só do trono da glória do Senhor, amém? É só de lá que vem. Por isso, irmão, Deus, aleluia, tem um trono de glória. Alguém vai dizer, mas irmão, aleluia, o mundo está difícil, está aqui, está horrível, irmão, olha, é só perturbação, é só problema. Irmão, nós temos um trono de glória, nós temos um refúgio certo, aleluia, que é o céu de glória, é dele que nós nos refugiamos, porque é lugar seguro, é lugar de bênção, de vitória. 1000 caem no nosso lado, 10.000 à sua direita, nós sabemos que não somos atingidos, sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco, irmão, é lá que a gente entende. Por isso que Asaf diz, eu fiquei olhando para o ímpio, e vendo o ímpio prosperando, aqueles judeus entrando no templo de Deus, com a vida torta, todo mundo, eu cheguei até a balançar na fé, até o dia que eu entrei no trono de Deus, na casa do Senhor, aí que eu entendi, aleluia, o fim deles. Irmão, se você quer entender as coisas de Deus, é na casa do Senhor, é na presença do Senhor, é ligado no trono de glória, é que nós vemos, meus queridos irmãos, a realidade desta vida. O mundo passa, a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece, aleluia, para sempre. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Versículo 13, para encerrar, irmão, diz assim, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim, diz o Senhor, né, serão escritos na terra. Quem está escrito na terra? Nosso nome tem que estar escrito na terra ou no céu, irmão? Quem tem aqui um nome escrito no céu? Ele está mesmo. Eu conheço uma irmã que chegaram a mim, que disse de madrugada, angustiada pelas tribulações, aleluia, ela estava orando ao Senhor, lá pelas tantas da madrugada, ela disse, Senhor, verdadeiramente, o Senhor está certo, mas o Senhor dá um sinal, glória a Deus. E ela foi dormir. Quando ela pegou no sono, ela viu, irmão, um livro todo amarelo, cor de ouro, outra que o livro rodava assim e abriu. Quando abriu, as páginas eram branquinhas, 2 páginas, e ela viu como uma caneta, né, escreveu assim. Conforme ia passando, ia sair daquele fogo. Quando ela olhou, estava o nome dela escrito. Porque a Bíblia diz, irmão, no nosso livro, o nosso nome está escrito no livro da vida, amém? O Senhor Jesus disse, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida.
É bom ter essa certeza, né, irmão? Do nome escrito no livro da vida. Quem dá glória a Deus por isso, irmão? Irmão, dá glória a Deus, aleluia. Esperança de Israel. Envergonhado seja aqueles que se apartam de mim, disse o Senhor. Serão escritos na terra. Deus nos guarde, irmão. Tem nome escrito na terra. Mas, irmão, nós temos nome escrito na terra. Tem lá o CPF, segundo engano, né? Como é que é? CPF, carteira de identidade, título de eleitor. Está lá. Mas isso é na terra. Mas espiritualmente falando, nosso nome não pode estar escrito na terra só não, né, irmão? Está escrito no céu. Glória a Deus. Então, nome escrito no céu. Porque aqueles que se apartam do Senhor, o seu nome está escrito aqui. Deus guarda, aqui está dizendo a palavra, que se apartam de ti, serão escritos na terra. Guarde disso, né? O nome escrito na terra. Porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Por fim, Jeremias diz: sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Sara-me, Senhor, serei sarado. Sararei, né? É o Senhor que nos sara. Salva-me, serei salvo, porque tu és o meu louvor. Deus abençoe os queridos irmãos. Fica de pé, irmão. Glórias a Deus. Deus abençoe os queridos irmãos. Quem está leve para a casa do Senhor, diga amém. Não está na casa do Senhor, né? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, louvando o teu nome, bendizendo, Senhor Deus, a tua pessoa maravilhosa, ligados no trono de glória, Senhor, aleluia. E assim, ó Pai, te pedimos, Senhor Deus, aleluia, que a tua bênção seja sobre cada um de nós, continua nos alimentando, continua nos fortalecendo, que a tua palavra, Senhor Deus, continue fluindo aos nossos corações, e que sejamos, Senhor, como árvore plantada junto a ribeiro de águas, aleluia, glória a Deus. E assim, Senhor Deus, nos despede em paz e segurança, nos concede uma noite de comunhão contigo, aleluia, e que possamos a cada dia te dar glória, Senhor, e honra ao teu santo e poderoso nome, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus em amém. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus.